Até o século XVII, XVIII era monismo sexual. Existia homem e a mulher era uma pessoa, um homem imperfeito. Era isso que acontecia. Depois a gente tem iluminismo, que começa a mudar, e no século XX começa a vir autores, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Anna Oakley, falando sobre gênero, falando sobre diferenciação, gênero e biologia. Simone de Beauvoir objetificando as mulheres, né? Ela fala que mulher ela não nasce mulher, se torna mulher. Tem que ver as atitudes dela também, mas é o Guilherme, né? Não, deixa eu terminar então. E aí eu tô falando de masculinidade. Essa ideia de que o homem é o racional, de que o homem é essa parte mais dura e de que a mulher é a parte emotiva e que fica em casa, isso vem lá de trás. Você sabe muito bem disso da construção social, desde lá de trás. Então, assim, não foi ontem que eu acordei e falei masculinidade tóxica, é o Thiago que está falando. Isso é uma construção social, cara. Você não nasceu ontem aqui e está debatendo, e foi ontem que inventaram isso. A gente não pode olhar para o nosso umbigo, o meu amigo do futebol que matou o cara. O mundo é muito maior do que o nosso quarto, entendeu? Foi o Charles que deu. Foda-se. Tô falando só que é uma coisa muito maior do que isso, então, cara. Foi para você. Não, mas eu não tô falando nada disso. Eu tô falando que não tem relação de você falar que um homem mata o cara no trânsito porque o cara xingou a mãe dele e ele sai, saca a arma e dá um tiro. Você tá calmo, Thiago? Eu só vou continuar conversando porque você tá querendo ter corte. Que às vezes você botou... Esse cara, não é corte, às vezes você botou esmalte para disfarçar a agressividade que você tem. Pode ser. Eu não preciso me afirmar como macho que você falou que eu por ter algum problema em casa, algum trauma. Quem isso se aí afirmou aqui? Não, eu tô falando de você mesmo, não tem problema Você falou assim, você tem cara de machão, mas quem tá dando uma de machão é você, né? Não, eu tô conversando. O que isso tem a ver com... Me responde uma coisa. O que é ser homem? Fala pra mim. É, sua vez, né? Não, eu quero você me respondendo. O que é ser homem? Você quer eu? Eu quero você agora falando. O que é ser homem? Depende. Eu quero o que é ser homem. Depende, em que âmbito você quer falar? Teológico, filosófico? No teu âmbito. Legal que só de ele falar depende já demonstra que ser homem é uma construção. É uma construção. Não é Por favor, Guilherme. Depende de onde você quer chegar. Me responde com a sua ideia do que é ser homem. Posso? Não, eu quero ouvir dele. Eu quero ouvir dele. Por favor. Para mim ser homem, eu como um cristão, é cumprir a função que a Bíblia, que Deus destinou para que o homem cumprisse. E para quem não acredita na Bíblia? Para quem não acredita na Bíblia, aí vai ter que entender qual é a sua perspectiva de vida, qual é a sua filosofia, o que você segue. Aí, isso, eu tenho que entender qual é o seu estilo de vida, qual é as suas ideias. Eu não posso falar por você, eu posso falar por mim que sou cristão. Então você entende que ser homem depende. Como assim? Depende da visão, depende de como é construído socialmente. Não, então, para quem não acredita na Bíblia. Eu acredito na Bíblia como uma verdade absoluta, para mim não depende. Se é uma verdade absoluta, então a gente está simplesmente errado, não depende, ué. Por que você está falando que depende, então? Não, eu falei depende de onde ele queria chegar, para mim não depende. Para mim ser homem é o que eu falei. Agora você vai discordar. E como ateu, e como é possível discordar de uma categoria ontológica que foi dada pela natureza e por Deus? Deixa eu te ajudar, você não conseguiu responder. Ser homem é ser o provedor, é ser o cara que tem responsabilidade com a sua casa? Deixa eu terminar. Ser homem na questão de família, então? Pode ser. Ser homem é o provedor, é o cara que tem responsabilidade. Estou falando de adjetivos para ser homem. Responsabilidade. Isso identifica o que é ser homem? Não, um homem tem que ser responsável. Mulher não. Tem que também. Então isso aí já era. Isso aí já era. Entendendo. Eu quero saber o que Quais são os predicados para você ser homem? Especificamente ser homem Eu queria entender de vocês. Então, o que é ser homem para você, Thiago? É uma construção social. Baseado em Sartre é o que vai ser... É uma construção social. Então você não é homem? Mas uma pergunta, já que... É uma construção social. Deixa eu me Você inserir. é homem porque a sociedade construiu a vida. Posso me inserir nesse porque debate? ser homem... Aí passa Posso fazer uma pergunta? Coitado dele não falou até agora. Deixa ele falar. Realmente, é assim, vocês citaram um dado que ambos citaram um dado que 96% dos homicídios são praticados por homem, depois vocês citaram outro dado, 71%. Eu queria saber esse 71% que vocês mencionaram dentro desse dado. Não, eu falei que 90% dos homicídios são cometidos por homem e 70% dos assassinados são homens, entendeu? Isso então, que eu quis os dizer. 90% são... Não, homicídio. Quem comete assassinato no Brasil, 90% é homem. E 70% dos assassinados são homens também, entendeu? Não, é contraditório isso aí. Não, eu tô falando... É super contraditório. Como eu vou assim explicar contraditório? Porque se automaticamente 90% dos homicídios são por homens, 90% daqueles que sofrem homicídio deve ser por homens também. Mas claro que não faz nenhum sentido. Faz sentido claro sim, que não, eu porque explico. a categoria geral está incluindo as mulheres também, não, né? A gente está falando... Então, os dados são esses. 100% dos homicídios que acontecem no Brasil, 3,8% desses homicídios são feminicídios. Que eu concordo com a categoria que vocês explicaram aí.
Então, isso tem que ter contenção de lei, tem que ser, inclusive, teologicamente, eu sou a favor da pena de morte. Inclusive, na Itália saiu agora, né, a resolução que o feminicídio lá vai ser aplicado com perpétua. Mas assim, eu sou a favor... A extrema-direita sentando pela primeira vez. Eu concordo com a maneira que categorizam e, de fato, algo tem que ser inibido de forma, inclusive, punido com a própria vida. Então, eu vejo que realmente precisa de punição para isso, tanto é que não tem uma lei de equivalência como a da Maria da Penha para homens. Isto é, a percepção do caso concreto, que eu acho que as leis deveriam partir do caso concreto, não do caso abstrato, como se faz em lei no Brasil, baseado no iluminismo que você disse, que parte do caso abstrato para o concreto, aí fica inviável em aplicabilidade de lei, mas o caso concreto é você observar que de fato acontece isso, e acontecendo isso deve ser punido, mas 3,8 que deve ser combatido causas de feminicídio. E os demais, que seriam 96%, homens contra homens, isto é, os homens se matando. Né? E tem que avaliar a categoria disso, se é patologia, mas ser patologia ainda é defender a causa, porque pode enquadrar ele como alguém que precisa ser restrito, porque ele tinha um impulso patológico. Então, para mim, o elemento antropológico disso é a causa da queda humana e o pecado, e por isso, dentro da minha defesa antropológica, o homem é caído na sua inteireza e, portanto, precisa de ter elementos para refrear esse mal contido. Então, todos, baseado no que vocês dizem, são assassino em potencial, por briga de trânsito, e a maioria dos homicídios que acontecem são por causas banais, não eram pessoas que tinham históricos. Então, repare que analisar o fato baseado nessa questão de ideologizar o fato, como a esquerda faz muito bem, a qual se torna pauta política, não contribui para o debate. E o Tiago citou que, a partir do século XVII ou XVIII, do iluminismo, que a mulher foi equiparado numa condição não de subhumana como outrora, talvez na Idade Medieval, foi categorizada como subhumana. E, na realidade, isso é anterior a esse evento. O próprio cristianismo trouxe essa equiparação, de modo que, por exemplo, se você observar, o relato testemunhal da ressurreição de Cristo é de uma mulher. Isso não era aceito na cultura judaica. E como, então, Mateus registra esse caso sem medo de dizer, não, mas o testemunho de mulher não serve, porque não servia. E ele coloca como mulher, por exemplo, a maioria das os seguidores de Cristo, a maioria era mulher. Por quê? E depois a gente vê na ideia do desenvolvimento do cristianismo, principalmente na patrística, após a era apostólica, muitas mulheres indo para o cristianismo justamente porque ali encontrava um acervo de proteção. E repare que, então, esse ambiente de debate talvez é como uma nova esquerda que surge a partir de pensamentos para remodular o movimento ideológico, que traz isso não como um fim em si mesmo, mas como um mecanismo para a autopromoção quando você coloca em pautas ideológicas. E, infelizmente, a partir do iluminismo, ao invés de avaliar o caso concreto, para então fazer leis firmes para isso, eles, do caso abstrato, partem para o concreto, causando essa ideologização e sendo pautas de grupos, de esquerda, de direita e o feminicídio. Eu sou contra tudo isso, inclusive nós estávamos falando sobre um movimento Red Pill, inclusive eu vi uma pessoa, uma mulher que perdeu as pernas e alguém chegou a falar, porque escolheu errado. Como assim? E o elemento de escolha não é racional, o elemento de escolha envolve outros elementos, que a gente estava partindo da ideia de só ciência, mas existem outros elementos que compõem a realidade humana, que são afetivos. Ninguém consuma um relacionamento por causas racionais. Por exemplo, a minha esposa eu acho linda, eu me acho super feio. Se fosse por causas racionais, ela nunca estaria comigo. Então, claro que o elemento é afetivo. E se não houver isso, o debate se perde, se reduzir essa realidade para isso. Então, o caso é sério, nós devemos analisar, mas eu não acho que, e eu acho que isso é uma equivalência equivocada de falácia, colocar na categoria de um impulso de homem ou de alguma forma de predicados
que compõem o homem em si. Isso não é predicado de homem, isso é uma falha grave, mas está dentro da antropologia, seja homem e mulher, e exacerbado inclusive pelos homens, principalmente pelos seus impulsos naturais, biológicos, antropológicos e uma série de fatores que não são construções. Embora isso aconteça dentro de um ambiente cultural, mas esses ambientes culturais são determinados por fatores biológicos, por fatores cognitivos e outros fatores que a gente precisa uma análise melhor e não simplesmente produzir corte para que a gente lacre, mas esse debate é sério, profundo e precisamos deixar as ideologias de lado e analisar os fatos e trazer uma consciência deles.